porque não eram oficiais ainda. Estou aqui ao lado do Dr. Luiz Carlos de Oliveira, titular da DEMAF, e que acompanhou esse caso todo e que, infelizmente, na manhã dessa segunda-feira, provocou o óbito de um torcedor do Palmeiras. Doutor, bom dia. Queria que o senhor explicasse, Bruno Vicari está no estúdio, nossos comentaristas Renato Rodrigues e também Eugênio Leal, o que realmente aconteceu que levou o menino Alan a óbito na manhã desta segunda-feira aqui no Hospital Cajuru. Bom dia Bruno, bom dia aos telespectadores do Sport Center. Lamentavelmente, hoje nós tivemos a notícia do falecimento do torcedor do Palmeiras, que foi encaminhado na data de ontem para o Hospital Cajuru, tendo em vista que naquela oportunidade vieram várias informações desencontradas que havia um confronto e que esse torcedor teria participado desse confronto. Realmente esse confronto aconteceu, mas nada a ver com o torcedor que teve um quadro de diabetes, um pico de diabetes, tendo em vista que ele veio no ônibus da torcida do Palmeiras, já ingerindo bebida alcoólica e muito provavelmente na hora da confusão esse pico aumentou e ele veio ter um desmaio e daí para frente aconteceram os fatos lamentáveis entre as torcidas. Nós temos que salientar que nós trabalhamos dentro do interior do estádio, nós temos uma delegacia que é a DEMAF, que fica no interior do estádio, mas tivemos conhecimento que 6 ônibus da torcida palmeirense vieram até Curitiba. 4 desses ônibus chegaram aos seus destinos. 2 deles se dispersaram, se perderam do comboio. E então o motorista que não conhecia a região passou em frente à sede da Império, torcida do Curitiba, onde existiam alguns integrantes na porta. Desse momento houve um confronto, onde muito provável, através de telefones celulares, os torcedores do Curitiba e do Palmeiras foram informados do confronto e quiseram sair do estádio tentando ali um confronto maior. Foi a ocasião em que a torcida do Palmeiras saiu e a polícia militar bravamente conteve esses torcedores, retornando para o estádio. Se porventura esses torcedores tivessem saído, fatalmente hoje nós teríamos um saldo muito prejudicial com vítimas fatais. Lamentavelmente, nós temos presenciados em várias outras praças esportivas que deveria ser um entretenimento e viraram batalha de guerra. Tivemos em Caxias, tivemos em Minas Gerais, tivemos já no Paraná, tivemos em São Paulo, tivemos no Nordeste. Isso só vem a trazer para nós um transtorno muito grande, que gostamos de futebol, que nós somos partidários nesse momento de uma torcida única, para evitar possíveis confrontos, porque nós já tivemos experiências anteriores e 95% das ações foram tranquilas, com torcida única. E isso é que nós vamos propugnar nas próximas reuniões das forças de segurança. É preciso que se fale que já no próximo Atletiba nós teremos aqui torcida única, tendo em vista a anuência do Ministério Público, já dos clubes, das próprias forças de segurança. Já foi encaminhada a CBF, que fatalmente vai ser sensibilizada e vai dar a anuência também no sentido de torcida única. Bruno, o doutor está à sua disposição dos nossos comentaristas, lembrando que a torcida única para quarta-feira, Atlético e Corinthians, não será possível, porque ingressos já foram vendidos. Doutor, o senhor escuta aí? Se não, coloca a escuta. Escuta o Bruno? Então tá. Bruno, fica à vontade, por favor. É só uma pergunta, Edu. Edu. Vou passar minha escuta aqui. Eu até posso repassar então para o doutor? Isso. Pode falar, Bruno. É só uma pergunta, já que acho que as dúvidas que eu tinha ele já respondeu, mas só uma que não ficou claro para mim. Nessas informações desencontradas, ficou uma discussão em rede social se os torcedores do Palmeiras tinham ou não ingressos para entrar no estádio. Então, pelo que ele falou, eles tinham sim ingresso, mas por causa desses 2 ônibus que se perderam que a confusão aconteceu. Foi isso? Isso, eu vou perguntar para ele. O Bruno Vicari está perguntando ao senhor, nessas informações desencontradas, surgiu uma informação de que
parte ou totalidade da torcida que chegou nos ônibus não tinha ingresso. Até, doutor, dando uma continuidade, ontem à noite eu apurei que sim, todos tinham ingresso, mas que alguns torcedores locais aproveitaram a confusão sem ingresso para tentar, nessa confusão, entrar no estádio. Só tem a informação que os torcedores que vieram desses 2 ônibus perdidos e dos demais que chegaram, todos tinham ingresso para entrar no estádio? Sim, as informações que nós temos, Bruno, é que realmente os torcedores possuíam o ingresso. Alguns outros torcedores que, porventura, estivessem do lado de fora e estavam sem ingresso, aproveitaram a confusão e se juntaram a essas pessoas para o confronto. Mas o verdadeiro confronto aconteceu pela dispersão dos ônibus passando na frente da torcida do Império. Ali é que começou a confusão. Lamentavelmente, nós tivemos a morte desse torcedor, tivemos ontem no hospital, onde tivemos as informações, onde não havia nenhuma fratura, não havia nenhuma ruptura de órgão, e que realmente ele já era possuidor do quadro de diabetes e que, em virtude desse pico, veio o seu falecimento, que nós lamentamos profundamente. E que, se porventura a força policial não tivesse ali atuado, hoje nós teríamos um saldo muito maior. É isso, Bruno. A delegacia DEMAF continuará a investigação do caso, ouvindo testemunhas. Ontem já tivemos 2 torcedores aqui que prestaram depoimento e ainda hoje o comando da Polícia Militar, através do coronel Rodrigo, que era o responsável ontem pelo policiamento, promete uma entrevista coletiva para explicar tudo o que aconteceu pelo aspecto, pela visão, pelo lado da Polícia Militar. Aqui da DEMAF em Curitiba, obrigado, doutor. Nós voltamos com vocês nos estúdios da ESPN na sequência do Sport Center. Obrigado, Edu. Desde ontem, então, Edu trazendo essas informações e agora esclarecendo por parte aí da polícia o que aconteceu ontem, claro, lamentando também a morte do torcedor. E também chama a atenção esse pedido que as autoridades ali de segurança vão fazer para o Ministério Público para pedir torcida única também nos jogos em Curitiba, pelo menos ali no estado. Então, não é só algo que a gente está se acostumando nos clássicos em São Paulo, mas também em jogos interestaduais. E Bruno, para mim é uma atitude extremamente rasa e simplista. Por quê? Porque os clássicos em São Paulo, eu vou falar de São Paulo, do contexto de São Paulo, que eu já vivi indo para jogo, já presenciei brigas. Cara, você coloca a torcida única, não interessa, os caras vão se matar no metrô, eles vão marcar. Os torcedores, já teve caso em São Paulo um dia antes, no sábado, o clássico era no domingo e no sábado teve confronto na Inajá lá com gente morta, enfim. Uhum. Então, para mim é uma medida rasa, porque ela é simplista e ela só facilita. Vamos pôr, e tira da polícia e das autoridades a obrigação de investigar, de a gente ter uma lei mais forte. Hoje tudo é gravado, gente. É só você pegar individualmente e punir. Não adianta o cara ir lá, depor e é liberado depois com fiança. Para mim é muito mais estrutural. Se você quer começar a fazer um trabalho a curto prazo para coibir esse tipo de coisa, o primeiro momento é punir mais severamente esses caras. Porque você tem a cara deles, os estádios hoje. E assim, briga dentro do estádio mesmo, faz quanto tempo que não tem assim dentro do estádio? É algo mais difícil de você ver. Agora, poucas coisas são noticiadas, mas clássico em São Paulo, metrô tem confronto de 10 contra 10 toda hora, 5 contra 5, os caras marcam. Uhum. A gente precisa de inteligência, um primeiro ponto, para conseguir antecipar essas brigas, e no segundo, punir. A gente tem câmera, tudo é gravado hoje em dia, tá todas as imagens, o rosto dessas pessoas estão aí. E que adianta você punir um torcedor do Palmeiras que mora lá no Paraná, em Curitiba, o cara não vem para São Paulo direto, e a gente sabe que em Curitiba tem muito torcedor do Corinthians, do Palmeiras. Você interior, pune esse cara de ver 2 vezes por ano o seu time por conta de pessoas que não estão ali para torcer. Eu conheço torcedor assim, eu já ouvi falar de torcedores assim, eles não são torcedores. Tem caras que vão pra briga e não vão pro jogo, gente. Sim. Então, você tem que punir individualmente. Para mim, esse papo de torcida única, fechar organizada, não adianta. Porque é minoria. Que é uma minoria que faz muito barulho. Eugênio. Concordo. Eu acho que é contra o futebol você impedir torcida. O futebol é um espetáculo que tem as 2 torcidas.
E aí é incompetência de quem não consegue impedir. É aquela história de, vou tirar aqui do meu, eu sou responsável pelo estádio. Se tiver briga longe do estádio, não é problema meu, é de outro. Então, eu quero garantir que aqui dentro, nas cercanias do estádio, dentro do estádio, eu não vou ter confusão. Então, eu coloco a torcida única. Só que o problema é muito maior do que isso, né? É muito mais amplo. E ninguém tem interesse em resolver. Eu nunca vi ninguém ligado à política, à polícia. Vamos fazer um trabalho para resolver o problema das torcidas organizadas no Brasil. O trabalho é cortar instrumento, cortar a bandeira. É aquela coisa pequena que não resolve nada. Não é o instrumento, não é a bandeira que agride ninguém, que mata ninguém, certo? É isso. Enquanto não tiver essa competência, a gente vai continuar tendo notícia de violência entre as torcidas. E eu, assim, lamento tanto quanto vocês, que a gente não tem competência de dar segurança para esses torcedores. Me parece uma saída rasa, simples, mas emergencial ter essa torcida única. Mas uma emergencial que vira eterna. Que vira eterna. Esse é o problema, né? Esse é o problema, mas... Aí você mata um pouco do futebol, porque imagina do futebol, o torcedor está dentro do estádio. É isso. Mesmo que ele possa ir fora da casa dele. Tem muito torcedor, como ele disse, que mora naquele local, que não tem a oportunidade de estar, por exemplo, né, no caso aqui em São Paulo, vendo o jogo do Palmeiras, mas quer ver o Palmeiras quando estiver lá por perto. E não pode. É muito duro, muito triste. Fora tudo que envolve a viagem. Tipo assim, eu quando era adolescente, já fui muito. A gente ia alugar perua. Sim. E viaja entre os amigos e conhece. Eu conheço muitas pessoas que conhecem o Brasil e outros países por causa do time. Por causa do jogo, Por causa do time, porque vai antes, viaja, leva filho, leva todo mundo. Acumula histórias e que deveriam ser sempre histórias positivas e não essa como o Eugênio falou, você vai matando o futebol. Vamos fazer o seguinte, no nosso segundo tempo do Sport Center que vai começar agora, a gente fala bastante do jogo. Sim. Tá bom? Aliás, Palmeiras... Da vitória do Palmeiras e da liderança, então, do time do Abel Ferreira, tá? E nada entre dois rivais. Um dia a liderança do Corinthians, no outro a liderança do Palmeiras. Nossa obrigação é dar o nosso melhor para fazer o melhor que podemos em cada jogo. É verdade que as coisas têm que correr bem, mas temos que estar preparados que a qualquer momento isto pode mudar, mas a nossa função é esta, é alertar os jogadores e acima de tudo isto, que eles entendam que a cada jogo temos que fazer tudo, que os jogadores têm que fazer tudo o que puder e dar tudo aquilo que têm para ganhar o jogo. E quando não ganhar o jogo, estarei aqui para assumir essas responsabilidades da derrota. Nós já disputamos 3 troféus, Mundial, Recopa e Supercopa, perdemos 1, ganhamos 2 e agora estamos na disputa de 3. Não sei o que é que vai acontecer, mas o símbolo que eu tenho aqui obriga-nos a cada jogo a jogar para ganhar e em cada competição entrar para disputar o título. Hoy estuvo nuestra torcida con nosotros, no hicimos un buen juego, cometimos errores y los errores contra los times preparados y con mucha calidad se pagan así. Uno se equivoca y generalmente termina en el arco. Entonces, tenemos que subir de nivel, tenemos que mejorar en todo sentido. O sentimento que eu tenho é de tristeza. Mas também te posso dizer que quando estava a sair do jogo, via toda a torcida do Coritiba a aplaudir e eu apeteceu-me dizer parabéns para eles. Eu estava com medo de dizer parabéns porque eu não sabia como é que eles iam reagir. Mas o meu pensamento naquela altura, eu vou dar parabéns para eles porque o time deles perdeu e eles reconheceram que o Coritiba fez tudo o que tinha, defrontou um adversário muito difícil, é certo, mas foram capazes de chegar no final de uma derrota e aplaudir a equipe. Como eu fico triste quando dizes do ato que se passou. Defesa que ninguém passa, então mais jogos seguidos sem sofrer gol no Brasileiro desde 2014. O Palmeiras já aparece então aí na 4ª posição com 6 jogos sem sofrer gols. Este é o levantamento do Data ESPN, atrás ainda do Corinthians de 17, do Carille, que não sofria mesmo, né? O Internacional e também o Grêmio de 14. E assim, é uma defesa que nesses últimos jogos jogou desfalcada. Jogou sem o Everton, jogou sem o Piquerez, jogou sem o Gustavo Gomes, teve agora o retorno do Luan. E que mostra que porque o Palmeiras está onde está. Porque a estrutura está muito bem ajustada. O Palmeiras é um time
que, para mim, eu até falei isso no Instagram esses dias, que para mim o grande mérito do Abel Ferreira é a evolução dos jogadores. A bola do Zé Rafael no gol de contra-ataque é sacanagem. Ele tinha a opção de dar a bola por fora e a bola por dentro, ele dá por cima. O marcador estava certinho. É o tipo de lance que você não consegue falar que foi um erro do marcador, não, porque é uma bola totalmente inesperada. E é um Palmeiras que, defensivamente, trabalha desde lá da frente. Esse negócio de a defesa, não vejo futebol assim, já cansei de brigar com um monte de gente, que para mim o prisma é primeiro coletivo e depois individual, e por isso que o Palmeiras tem jogadores que, se o Rafael Veiga não tá arrebentando, dá uma sumidinha entre o Dudu, se não tá o Dudu, é o Zé Rafael que aparece muito bem, é o Danilo, é um time sem vaidade, é um time que todo mundo marca sem a bola, trabalha muito, é um time que trabalha muito dentro de campo, que pressiona muito bem a bola, e aí isso facilita para a defesa. A bola que poderia vir redonda, só pelo fato do Rony ir lá e pressionar o zagueiro na saída... Fala pro Rony, é bom que você é atacante, você não precisa marcar ninguém. Então. Pro Rony. Não adianta. E assim, concordo com o palmeirense que podia ter um 9 de mais qualidade técnica, a gente tá falando, né? Qualidade técnica. Por que o Rony sai pouco da área? Porque ele é um jogador para a última bola mesmo. Não adianta você colocar ele para armar o time que ele não vai armar. Mas é um cara que sem a bola trabalha muito. E aí a defesa, que a gente está falando, em campeonato de pontos corridos, tá cada vez, acho que para todo mundo já está muito claro que defesa no campeonato de pontos corridos, os times que tomam menos gols normalmente estão lá em cima ou são campeões. Enfim, é um time pronto, cara. Eu não sei mais o que eu falo desse Palmeiras aí. Porque eu já vou chamar o Edu. O Palmeiras, ele levou 5 gols no campeonato. Foram 3 na primeira rodada. 3 na primeira rodada. Isso. Onde você pode até imaginar assim, alguma coisa estava desalinhada ali, o Ceará teve mérito, né? Mas assim, quer dizer, dos últimos 10 jogos, só 2. Então, defesa está longe de ser um problema mesmo desfalcado, né? Não é, Eugênio? É verdade. A gente falava agora há pouco do Vasco na Série B. Vive uma situação parecida. O Vasco tem 5 gols, se não me engano, sofridos na Série B e 2 foram contra o Náutico na quarta-feira. O jogo que ele venceu. Venceu por 3-2, mas ao longo do resto do campeonato o Vasco sofre muito poucos gols e por isso tem uma campanha mais sólida. O Palmeiras é um time, não se compara hoje com o Vasco, né? Muito à frente do Vasco, mas que tem uma cultura defensiva muito forte. Uma cultura defensiva coletiva. O Renato estava ponderando e é perfeito isso. Porque vamos olhar para os zagueiros, vamos olhar para os volantes. Não, é todo mundo marcando. Como ele disse, a gente já fez tantos elogios aqui que não tem mais para onde caminhar. Parece fácil o que o Palmeiras faz. E o jogo de ontem... Parece simples, e o jogo mas é muito difícil construir. O jogo de ontem é um jogo de uma maturidade, de uma inteligência. O Palmeiras não fez mas foi uma partida controlada. Controlada. Tranquila. Eu vou chamar o Edu, até porque o Edu tá lá no Couto Pereira, onde o Palmeiras pegou 3 pontos, onde até então ninguém tinha conseguido pegar, né, Edu? E isso naquelas contas, assim, de final de campeonato, acaba fazendo muita diferença. Olha o solzinho mentiroso. É isso, Bruno. Quebrou a invencibilidade do Coxa em casa, né, diante de 30 mil torcedores. Em meio à tristeza, o luto aí, o hospital acabou de soltar a nota oficial agora, confirmando a morte do Alain Henrique Araújo Domingues, torcedor do Palmeiras de 25 anos. A gente tem as notícias boas que vocês comentaram e divulgaram, né? Palmeiras agora tem a seguinte sequência: Atlético Goianiense, quinta-feira em casa. São Paulo, segunda-feira da semana que vem, pelo Brasileiro ainda, no Morumbi. E na quinta-feira da outra semana, o mesmo São Paulo no mesmo Morumbi, só que pela rodada de ida da Copa do Brasil. É essa a sequência do time do Abel Ferreira. Lembrando, Marcos Rocha ontem saiu machucado, substituído pelo Gustavo Garcia no primeiro tempo. O Mike está em transição, então vamos aguardar aí a sequência da semana, se o Mike termina a transição e fica à disposição para o jogo de quinta-feira. Mas é certo que o Gustavo Gomes e o Kusevich, que estavam representando suas respectivas seleções, Paraguai e Chile, estarão à disposição para o jogo de quinta. Então o Palmeiras, com essa média de gols pequena, ainda ganha o reforço de 2 dos seus principais zagueiros. Palmeiras, Bruno, nos últimos 44 jogos, 31 vitórias,
10 empates e 3 derrotas contando a temporada do ano passado. E o Palmeiras tem a maior invencibilidade da era Abel Ferreira. São 17 jogos com 13 vitórias e 4 empates. Dá para reclamar de uma campanha dessa? Claro que não. Por isso que o torcedor, tirando essa parte da tristeza e do luto, está extremamente empolgado. O Coxa vai até São Paulo nesse mini campeonato paulista, né? Foi São Paulo, Palmeiras e agora será Red Bull Bragantino no meio desta semana. Valeu, Bruno. Valeu, Edu. Obrigado, viu? Boa sequência aí para você. O Edu que mais cedo informou também o falecimento de um torcedor do Palmeiras ontem por causa de toda aquela confusão lá na parte de fora do Couto Pereira. Daniela Boaventura já está pronta com o Fábio Sormani, com o Zé Elias, também com Pedro Ivo Almeida e com o Rafael Pratos, porque o Futebol 90 está chegando. Renato, amanhã você está de volta? Amanhã eu tô aí. Maravilha, então, tá? Até amanhã. Valeu, Eugênio. Valeu. Até amanhã. Amanhã a gente volta, então, com Mariana Spinelli também por aqui. Desculpa qualquer coisa, tá? Já vou te avisar. Ah, não, Às vezes então não vou vir, não. É um pouco... Então não vou vir. Mas ela tá de volta amanhã. Tchau, pessoal. Até amanhã.